Muito bem. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 22. Acredito que já estejamos decorados, mas a Bíblia foi escrita para ser lida, certo? E lida em voz alta, em público, e assim o faremos como igreja. Provérbios, capítulo 22. Os irmãos que encontrarem, digam amém. Amém. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Amém. Diz assim, então, a palavra de Deus. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que o Senhor abençoe, então, a leitura desta palavra. Conversando essa semana, Samuel me chamou, pai, você tem que dizer que você está falando sobre o caminho. Qual o caminho que deve andar? Porque educar no caminho, né? Mas qual o caminho? Bom, e é sobre isso que nós estamos tratando. Nós estamos nessa série de mensagens sobre educar as crianças no caminho em que se deve andar e eles nunca mais vão se desviar dele. Então nós estamos dando uma ênfase especial àquilo que vai torná-lo irreconciliável diante do Senhor, porque é aquilo que é a maior aberração, o maior medo, talvez, de todo, ou deveria ser, de todo pai, de toda mãe. E eu acredito que se a igreja seguir os preceitos, se ela ouvir de novo as mensagens, ver o que se aplica, onde ela pode melhorar, acredito que nenhuma das nossas crianças se perderá, porque isso é uma promessa de Deus. Então nós tratamos até aqui dos valores morais, dos valores bíblicos que nós devemos ter com a mais alta estima. Tratamos do casamento, da intimidade de um casal, de como ter um casamento minimamente funcional, não é perfeito, mas funcional, e como isso vai garantir a salvação dos seus filhos. Tratamos também de ideologias vindo direto da boca de Satanás que se infiltram em nossos meios, e citei como exemplo o feminismo e a disputa de feminismo com o machismo, e como isso é uma grande mentira. Aliás, quando falo sobre isso, me lembro da pregação do pastor Ismael, onde ele comentou interessante, falando sobre a crucificação de Jesus. Ele disse que os políticos na época, as lideranças na época, as pessoas influentes da época, circulavam e andavam no meio do povo sussurrando na hora da crucificação: escolha Barrabás, crucifica Jesus. E era a influência da época. E o povo todo gritou: crucifica-o! E nós não devemos tomar partidos e posições políticas e idealistas com a ferro e fogo. Você pode ter o seu candidato de preferência, você pode ter uma linha que você goste mais, mas devemos tomar cuidado com aquilo que nós defendemos publicamente, porque pode ser que o diabo esteja sussurrando no nosso ouvido através da mídia, de pessoas influentes, e nós estejamos dizendo: não, é isso, empoderamento, não sei o quê, e seja somente a mesma coisa do que crucifica-o. Crucifica seu marido, crucifica seus filhos, crucifica a sua família. Temos que ter o cuidado para não adentrarmos a campanhas e outras coisas mais que tem pelo mundo. Quem nós somos? Quem nós seguimos? A Bíblia. Nós somos cristãos, seguimos a Cristo e Cristo revelado na Bíblia. Então qualquer ideal, qualquer segmento que nós sigamos tem que estar na Bíblia. E não gritemos, crucifica-o, achando que estamos fazendo certo. Tratamos também sobre a importância de ensinarmos nossos filhos a não amarem a si mesmos. O narcisista, ele se torna irreconciliável. Não queremos isso. E agora estamos caminhando para o fim. Essa nossa penúltima mensagem desta série não encerra o tema. O tema é praticamente infinito. Educar a criança. Tem muita coisa que pode ser levantada na Bíblia, mas encerra aquilo que Deus colocou no meu coração para esta congregação neste tempo. E estamos caminhando para o fim. Não vamos acabar no próximo domingo, porque no próximo domingo vou pregar em Nova Iguaçu, e essa mensagem, essa série de mensagens está dirigida a esta congregação. Então, no outro domingo, encerraremos. E hoje, vamos falar sobre o caminho ao qual devemos instruir os nossos filhos. Vamos ser específicos quanto a isso. E vamos tratar
especificamente de igreja, porque educar os filhos no caminho do Senhor envolve também ir à igreja, procurar uma igreja a qual servir. E, diante disso, de igreja, a responsabilidade é dos pais, mas um pastor, um líder, tem também responsabilidade de alimentar as suas ovelhas. E não devemos fugir desta responsabilidade como igreja. Para isso, vamos analisar o que é uma boa igreja, o que é, na verdade, o mínimo necessário para uma boa igreja, para você levar os seus filhos à igreja. Que tipo de igreja? A primeira coisa que precisamos entender, que o caminho que precisamos ensinar os nossos filhos é o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então qual é o único caminho? É Jesus. E isso está fundamental nos nossos dias. Por quê? Porque Jesus não é mais somente o caminho. Nas igrejas de hoje, infelizmente, Atos capítulo 4, versículo 10 vai dizer o seguinte, Atos capítulo 4, versículo 10, vai dizer o seguinte, vou esperar os irmãos para ler junto, amém. Diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Deixa passar a moto. Em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos, que em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. E por que isso é importante? Por que eu digo que isso está fugindo, saindo de perto das igrejas? Porque hoje estão entoando, estão louvando, estão aceitando a Yeshua e não mais a Jesus. Estão discutindo Yehoshua, Yahushua, e cada vez tem um nome. Vamos dizer uma coisa aqui bem claro. Cada país, o nome exato, a pronúncia exata de Jesus, a gente não sabe. A Bíblia lá no Apocalipse vai dizer que na sua coxa vai estar escrito um nome que ninguém conhece. Então a gente não sabe exatamente a pronúncia, mas temos uma ideia bem clara da escrita, pelo menos, porque foi escrito. O nome Jesus aparece mais de 900 vezes na Bíblia. Em todas as vezes escrito em grego. Cada país pronuncia Jesus de um jeito. Tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus e tem no Nordeste Jesus. É tudo Jesus. Tudo Jesus. É a mesma coisa. A pronúncia não vai fazer diferença nesse caso. Tá certo? Beleza. Mas não é Yeshua. De Jesus para Yeshua tem uma diferença muito grande. Lá no grego foi escrito Jesus. Jesus é muito próximo de Jesus. Uma diferença ali do I para o J na época e tal. Agora, Yeshua é outra coisa completamente diferente. O hebraico era uma língua morta. Mas as igrejas de hoje querem judaizar o cristianismo, quer transformar mais próximo de judeu possível. Então, eles transliteraram o nome Jesus para o hebraico e disseram que há discordância nisso, que seria Yeshua. E aí eles pregam Yeshua para todo nome. E cantam no púlpito Yeshua, Yeshua, todo mundo Yeshua, Yeshua. Aqui tem Jesus. A primeira coisa, então, o caminho é Jesus. E os nossos filhos precisam estar em uma igreja em que se pregue o nome de Jesus, porque não há nenhum outro nome que seja dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, se você ouvir a pronúncia Yeshua de púlpito de uma igreja, quando sendo uma referência a Jesus, vigia. Talvez não seja uma boa igreja para você levar os seus filhos. Sai fora dela. Fariseus, filhos do diabo, têm assoprado coisas nos ouvidos da igreja. E a igreja tem cantado, crucifica-o. Como identificar uma igreja? Hoje a mensagem é rapidinha, é só sobre isso. Como identificar uma igreja boa para nós levarmos nossos filhos. Porque não dá para educar os filhos no caminho do Senhor
e ignorar o papel da vida em comunidade, em igreja, em participar da ceia, em louvar, em orarmos uns pelos outros. Tudo isso é fundamental. Então, primeiro, a primeira coisa que você precisa saber sobre uma igreja para você levar e cuidar de seus filhos, o básico, fundamental, é: será que o pastor desta igreja está salvo? Será que o pastor desta igreja é um cristão? Ele que está pregando de púlpito? O quê? Pastor que não é cristão? Pois eu, evangelizando, outros irmãos estavam comigo aqui, encontramos um pastor fundador de uma igreja tradicional com mais de 200 membros em São Gonçalo, aqui pertinho, que disse com todas as letras que não está salvo, nunca aceitou Jesus. E ele fundou uma igreja, ele prega, ele anuncia lá o que sei lá que for, seja lá o que ele vive naquilo lá. Agora, uma árvore, maçã, uma árvore, uma mangueira, pode dar o fruto de uma maçã? Não pode. Então, um pastor que não é salvo não tem como salvar ninguém. Então, a primeira coisa é: será que o pastor desta igreja é salvo? Será que ele sequer é cristão? Será que essa igreja tem, por exemplo, segue somente a Bíblia? Ou será que ela segue modernismos, filosofias diversas, etc.? A salvação que é pregado nesta igreja, será que é somente através da fé, pela graça por meio da fé? Somente em Cristo Jesus? Sem ajuda de obras? Será que esta igreja glorifica e entrega a glória somente a Deus? Porque existe uma linha tênue e é difícil eu condenar de cara, mas um louvor empolgado, aquele louvor lindo, e quando acaba todo mundo lindo, a quem você está aplaudindo? Aos artistas? Quando o pastor vai chamar um outro pregador, aí fala assim: vamos aplaudir, pastor, vamos aplaudir. A quem é o louvor? A quem é a glória? Se o pastor ou a liderança da igreja não for cristão, sai fora dessa igreja. Como é que você sabe disso? Pergunta para ele. Chega para ele no final do culto e pergunta: como é que é a salvação? Ele vai dizer: você tem que estar sempre se arrependendo. Então não é pela graça, é pela obra do arrependimento. Então vamos eliminar algumas igrejas logo de cara: católicos, mormons, testemunhas de Jeová, adventistas, cientistas cristãos, por aí vai. Tem gente salva nessas igrejas? É possível, mas não é uma igreja para você levar os seus filhos e criar e educar no caminho, porque não é ensinado a palavra de Deus lá. Amém. Não são realmente igrejas cristãs. Não estão 100% de acordo com a mensagem do Evangelho que encontramos na Bíblia. A igreja precisa, no mínimo, crer. Então, se você, depois dessa mensagem, quiser tirar alguma dúvida, eu sugiro que você assista depois, copie, anote os versículos. Eu vou passar por muitos textos de diversos temas doutrinários e que são fundamentais. Cada um dos temas aqui daria uma pregação, mas, a título de informação, pelo propósito da mensagem de hoje, que é identificar uma boa igreja, nós vamos somente passar. Tomei o cuidado de escolher versículos que vocês não me ouviram falar antes, mas em cada um dos itens aqui tem pelo menos 3 ou 4 versículos, no mínimo, que poderíamos usar. Então vamos lá. Quais são os itens que deveríamos ter cuidado e atenção ao identificar uma igreja? Primeira coisa, doutrina básica, fundamental, que uma igreja tem que ter bem solidificada: a Trindade. A Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um só, porque há um só Deus. Os três são um só, isso é básico. As pessoas se confundem, diz que é politeísmo, não é. Diz que é um só e que não tem três e tal. São três, e os três são um. Lá em João 1 vai dizer que no princípio era o verbo. Não, vocês vão lá para 1 João, só falei, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus estava com Deus, e o verbo se fez carne, que é Jesus, o Espírito Santo estava com Deus, e todos eram Deus, era uma coisa só. E mais, quando nós recebemos o Espírito Santo, eu e você nos tornamos um só com Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 7, vai dizer: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são
um. Não tem como ser mais claro. Tem muitos outros textos. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E a mesma Bíblia vai dizer que quando você for batizar alguém, vai ter que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se o batismo é o ato público que simboliza a salvação do crente, por que Deus daria a glória a uma pessoa se Jesus Cristo não fosse o próprio Deus? Já que ele deixou bem claro, ele não divide a glória com ninguém, ele está dando a glória a ele mesmo, porque o Pai é ele, o Filho é ele e o Espírito Santo é ele, e os três são um. Tem que estar bem claro. Jesus, segundo item, Jesus nasceu de uma virgem. Ah, mas que? Isso não é tão importante? É importante, porque os judaizantes de hoje vão dizer que lá em Isaías 7,14, não é bem virgem que está escrito, é apenas uma moça. Bom, eu vou ter um recado para todo judeu que tem por aí. Todas as moças que acabavam de entrar no período fértil naquela época, se casavam e tinham filhos. Não seria sinal nenhum uma moça ter um filho. Mas lá em Isaías 7,14 está dizendo, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, ou seja, algo claro, específico, um milagre, todo mundo vai ver. Não, isso aqui é um sinal. Isaías 7,14 vai dizer, qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá. Eles dizem, não, aqui não era virgem não, que no hebraico lá em Scana Helps era a moça, jovem. Não, virgem, senão não é sinal. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Este é o sinal. Jesus nasceu de uma virgem, um nascimento milagroso. Terceira coisa, a morte vicária de Cristo. Vocês podem voltar lá em 1 João. A morte vicária, que é isso? Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Não morreu apenas para alguns eleitos, e deixou outros serem condenados, sem ter os seus pecados pagos, porque a Bíblia é bem clara que Jesus Cristo pagou por todo o pecado. Amém. Todo o pecado. Então a morte vicária de Cristo, propiciatória, 1 João 2, versículo 2, vai dizer, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Todo o mundo. Jesus Cristo pagou os meus pecados, os seus pecados, os pecados de todo mundo. Já está pago, é de graça. Não, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Foge dessa igreja. Foge dessa igreja. Já está pago. Ele pagou o preço de todo o pecado. Quarto item, a ressurreição literal e corporal de Cristo. Podem ir lá em 1 Coríntios 15, 4. Ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou literalmente. Carne, osso. Todas as crianças precisam ter isso bem claro. Carne e osso. Depois de ressurreto, ele andou, ele comeu, ele encostou nas feridas. Carne e osso. E não foi uma luz, um espírito ou qualquer outra coisa nesse tipo. Não. 1 Coríntios 15, 4 vai dizer, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Jesus Cristo foi visto por todos eles. Jesus Cristo comeu peixe com os apóstolos, Tomé encostou nas suas feridas, o seu corpo ressuscitou literalmente. Outro item importante que você precisa identificar numa igreja, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Quando? Quando não é tão importante para você determinar uma igreja. Um pastor pode ter uma visão de que é antes da tribulação, depois da tribulação, não é tão fundamental, mas precisa entender que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Atos 1,11 vai dizer, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ver. Então Jesus há de voltar. Existe essa margem de discussão, de milênio, de não milênio, beleza, mas Jesus Cristo vai voltar. Fundamental para uma igreja, você precisa ter isso bem claro. Esses dias, eu não vou lembrar o nome do pastor, o irmão Zé Renato me mandou o vídeo lá, do pastor que pregou lá o Evangelho Vagabundo. No Evangelho Vagabundo, um pastor aí da Assembleia de Deus. E qual é o evangelho que ele chama de vagabundo na sua pregação? Que uma vez salvo, está sempre salvo.
Ah, é muito fácil, é de graça. Esse evangelho vagabundo, herege, filho do diabo. Filho do diabo, ensinando as pessoas doutrinas do diabo mesmo, não tem o que falar. Todo pastor, toda liderança de uma igreja minimamente razoável tem que entender isso bem claro. Uma vez que você está salvo para sempre. Senão não é eterno. A vida não pode ser eterna se você vai perder a salvação. João 6,37 vai dizer o seguinte. João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Deus me deu para Jesus. Aí eu cheguei lá, vinha Jesus. Cheguei, aí eu quero ir embora. Jesus vai deixar? De maneira nenhuma lançarei fora. Não tem como ser lançado fora. Se você entregou a vida a Jesus, se você reconheceu como seu único e suficiente Salvador, se você invocou o seu nome, confessou ali a sua salvação, né? Conforme está escrito lá em João 10, você recebeu a salvação. Acabou. Nada pode te tirar das mãos de Deus. Uma vez salvo, sempre salvo. Tem que isso estar bem claro. A salvação, é o próximo item, é somente pela fé. E fé apenas, nada mais. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, olha a conclusão de Paulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém. Tem como ser mais claro que isso? O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não lhe justifica. Você é justificado pela fé. Outro item importante, precisa estar claro. O inferno e a condenação eterna, de tormento eterno e consciente, é literal, vai acontecer. Mateus 25:46 vai dizer, Mateus 25:46, palavras do próprio Jesus, vai dizer, e irão estes para o tormento eterno, toda a eternidade sendo atormentados. É isso que Jesus está dizendo. Mas os justos para a vida eterna. Hoje, as pessoas têm medo de dizer que tem inferno literal. Ah, mas como é que Jesus pode ser bom? Esquece que não existe bondade sem justiça. Uma coisa está ligada à outra. Inferno é literal e a condenação dura para sempre. Outro item. Cristo é 100% Deus eterno e 100% homem. É o único caminho para a salvação. Filipenses 2,6 vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem para nos salvar. Outro item importante, a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente inspirada pelo Espírito Santo. É a palavra perfeita, infalível, pelo qual nós devemos ser conduzidos. 2 Pedro, todos esses têm vários versículos, estou lendo alguns que eu não uso normalmente. 2 Pedro 1,20 vai dizer, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Amém. Outra coisa que nós precisamos ficar atento. Pergunta para o seu pastor lá, o líder, quem quer seja. Pode alguém ser salvo fora da sua denominação? Aqueles que dizem que não, são seitas do diabo. Simples assim. Lucas 9,49 vai dizer, e respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Então ele está dizendo, olha, tinha um homem que segue a Jesus, mas não segue conosco, aqui no nosso grupo. Olha a resposta de Jesus, e Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Tem gente salvo em tudo quanto é igreja por aí, certo? Tudo quanto é igreja por aí. Mas aquele que diz que não há salvação fora da igreja, está discordando do próprio Jesus. Outro item, a pessoa que recebe o Espírito Santo e é salvo
para sempre na hora que ouve a mensagem. Então presta atenção, como a pessoa é salva? Na hora que ouve a mensagem e aceita a Jesus, ou esta salvação precisa ser complementada pelas obras ou pelo batismo do Espírito Santo. Se tiver que complementar a salvação, fuja dessa igreja, não é de Deus. Efésios 1,13 vai dizer: em quem também vós estáis. Está falando salvação. Depois que ouvistes a palavra da verdade, então depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, então eu ouvi o evangelho da salvação, eu criei no evangelho da salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Que história é essa do cara entregar a vida a Jesus e depois ter que ser batizado pelo Espírito Santo? Se você é selado pelo Espírito Santo depois de ouvir e crer. Você ouviu e creu. Está salvo. Outro item importante: alguns estão predestinados à condenação. Já nasceram condenados. Muita igreja que prega isso por aí, calvinismo. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não existe essa ideia de que uns nasceram para ser condenados. Uma igreja, bom, isso é o básico de uma igreja. Agora vamos lá, continuando. Algumas coisas que nós precisamos ser contra. Uma boa igreja precisa ser contra. Primeiro, de cara, o movimento carismático, especialmente línguas. 1 Coríntios 14,18 vai dizer: dou graças ao meu Deus. Paulo dizendo: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então Paulo está dizendo: olha, eu falo língua pra caramba. Ele vai dizer ainda mais. E depois, num outro texto, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então Paulo falava coisa pra caramba, língua pra caramba, mas tinha uma língua que ele não falava, a língua dos anjos. Ele falava mais do que todo mundo, mas não falava a língua dos anjos. Amém. Lá, voltando, ele vai dizer, versículo 20 e 21, irmãos, não sejais meninos no entendimento. O que seria ser menino no entendimento? Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e assim não me ouvirão, diz o Senhor. Línguas, o dom de língua é falar em outra língua. Foi o que aconteceu lá em Atos. As pessoas ouviam e ficaram admiradas. Nossa, eu só falo português, ele está pregando em russo e eu estou entendendo perfeitamente o que ele está falando. Esse é o dom de língua. Agora, existe, se você parar para ouvir como se fala em línguas, por exemplo, no Brasil, o pessoal fala, sei lá. Lá na Alemanha fala, é língua totalmente diferente. Totalmente. Se fosse uma língua só, ia estar tudo igual. Mas o que a gente entende a pessoa fala a língua de acordo com o que ela já está acostumada a falar, os vocábulos que ela já está acostumada a pronunciar. Então, para mim, é fácil falar que bala macia, é a piada que o pessoal faz. É fácil falar, porque está dentro do meu vocábulo. Agora, fazer uma piada em alemão, da língua alemã, eu não consigo, porque eu não consigo nem pronunciar o que eles falam. São línguas diferentes. Fugir desse movimento carismático. Fugir de que mais? Do ecumenismo, Concílio Mundial de Igrejas. Esdras. O que é o ecumenismo? A ideia de que nós todos somos um. Nós vamos se reunir aqui, entendeu? Gente de tudo quanto é igreja, que nós temos aqui um movimento de célula, que recebe gente de tudo quanto é igreja. E aí a gente vai, participa, é um grande tal, uma amizade, uma fraternidade. Fugir disso. Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 4, vai dizer: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco. Olha que pedido bonito. Poxa, deixa a gente ficar aqui, edificar o templo com vocês, porque como vós, buscaremos o vosso Deus. Está dizendo, eu quero participar da construção, vou buscar o seu Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, o rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e outros chefes dos pais de Israel disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Meu irmão, o cara pode estar salvo em qualquer igreja.
mas nós vamos cear entre nós. Nós não vamos participar de comunhão com irmãos que a gente não conhece a doutrina, a gente não sabe no que eles creem, mas todos os que são batizados dentro da nossa igreja, nós sabemos. Eles confessaram, eles creram, eles disseram publicamente, isso é uma igreja. Não que eles não possam estar salvos, mas nós não vamos praticar ecumenismo na nossa igreja. Chegou numa igreja, tem gente tudo quanto é igreja e tal, vigia. Amém. Igreja que é condescendente quanto às doutrinas. Meus irmãos, doutrina é fundamental para a vida cristã. Amém. Gálatas 1, 8 e 9 vai dizer, texto bem tranquilo que Paulo vai dizer o seguinte, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim, como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Não tem condescendência quanto a doutrinas. Outra coisa é o evangelho social. A missão da igreja é também social, é política. Nós precisamos influenciar a sociedade, a gente precisa levar o evangelho. O que vai influenciar é ganhar almas para Jesus. Não, a gente precisa influenciar na política e fazer isso aqui, precisa fazer o bem, a caridade, isso e aquilo. Muito bem, João 12, 3, 8 vai dizer o seguinte, porque não se vendeu este unguento, foi perguntado, né? Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Pô, essa moça vai quebrar esse unguento todinho caro lá em Jesus. Que é isso? Pois é. Ora, ele disse isso, por que ele disse isso? Não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, deixa ela desperdiçar o unguento caro. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, é muito mais importante levar a palavra, evangelizar, do que ajudar os outros. Sinto muito, mas é a realidade. A igreja precisa ser o máximo independente possível de outras denominações, de outra igreja, governada, se puder, 100% localmente, sem influências externas. Algumas coisas que a liderança, os pastores de uma igreja precisam ter bem claro. Por exemplo, em quanto tempo foi criado toda a criação? Em eras, em milênios. Demorou bilhões e bilhões de anos. Não, em 6 dias literais. Está escrito lá e a gente crê nisso. Como foi? Deus criou, sem brecha. Está lá, Gênesis 1 e 2. Outra coisa, qual a versão da Bíblia é utilizada nesta igreja? No mínimo, a pior versão que você pode aceitar é a Almeida Revista e Corrigida. É a pior. Por que eu digo isso? Eu deveria dizer a Almeida Corrigida Fiel. Mas por que eu digo isso? Porque, infelizmente, vai ser muito difícil achar uma igreja que só use a Almeida Corrigida Fiel. Então, se você está numa igreja em que ele, pelo menos, usa a Almeida Revista e Corrigida, beleza, já é alguma coisa. Agora, nova tradução de linguagem de hoje, a mensagem, sai correndo de lá, NVI, sai correndo, sai correndo. Amém. Os louvores são tradicionais? Quais são os louvores que são cantados lá? Pelo menos um louvor tradicional e um moderninho, pelo menos, né? Ou é tudo moderninho, 40 minutos de louvor, naquela coisa, luz apagada, todo mundo dançando e tal, e aquela choradeira, e gritando Yeshua, sai correndo, não tem o que fazer lá, não tem o que fazer. Como é que é feito o apelo lá para a conversão das pessoas? É o pastor lá, né? 5 minutos de mensagem, 10 minutos de apelo. Meus irmãos, e aquela música de fundo, ele falando, e você vai entrando no clima. Depois as pessoas aceitam Jesus e eu vivi isso de perto, perguntei a pessoa, e a pessoa, não, fui só pelo calor do momento ali, na emoção. 3 vezes essa pessoa foi à frente no apelo, nunca aceitou Jesus, nunca entendeu a salvação. Por quê? Porque emociona. A música emociona, o ritmo, o clima, o pastor tem uma voz bonita, não tá rouco igual a mim. E aí acontece isso. Como estão as lâmpadas dessa igreja? Estão acesas ou estão apagadas? Existe um movimento diabólico de igrejas apagadas, escurinho, climatizadas. Por fim, fundamental, meu filho, fundamental. Esta igreja faz evangelismo? Uma igreja que não faz evangelismo não tem amor aos perdidos.
A igreja precisa fazer evangelismo, especialmente na figura do pastor. O pastor pode ter idade, pode ter, sei lá, doença e de repente não fazer. Mas no mínimo ele tem que incentivar pessoas que façam. A igreja tem que ganhar almas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Pelo menos treinar as pessoas. O que essa igreja faz para ganhar almas a Jesus? Olha, eu dou glória a Deus. Hoje nós completamos 46 pessoas somente em 2021 que entregaram a vida a Jesus. Uma festa no céu. 46 festas no céu, mas é pouco. É pouco, porque muitas outras estão indo para o inferno. E eu fico desesperado com isso. Tem pouca gente para evangelizar. Eu fico pensando, o que esses pastores estão fazendo nas igrejas, preocupados com dinheiro, com não sei o quê, e não estão ganhando almas para Jesus. Ninguém, passado 2020 em branco. Ah, mas a igreja cresceu. Cresceu de gente de outras igrejas. Ninguém não batiza ninguém, não converte ninguém, não faz nada. Não, meus irmãos. A igreja precisa evangelizar. E nós aqui que não estamos evangelizando, precisamos evangelizar. É o nosso papel, temos que ganhar almas para Jesus. Todos nós temos essa obrigação. Então eu vou encerrar agora, pedir para encerrar o vídeo. A mensagem hoje é essa.